A palestra... o Fernando já tá no auditório? Brasília, Fernando está aí já? Alô, Fernando? É o Fernando? Opa, grande Fernando! Então a gente passa para a última palestra, né? Escalabilidade, modas e no SQL, com Fernando Aik, em Brasília. O Fernando é especialista em infraestrutura de TI, tem um gosto excêntrico para a resolução de problemas de performance, alta disponibilidade e escalabilidade. Contribui para o Debian, PostgreSQL e Zabbix. Atualmente também é caçador de zumbis. Eu achei esse seu mini currículo lá no PGBR. Eu passo a palavra para o Fernandão. Bom, obrigado pelo convite. A ideia, essa palestra foi uma proposta para o pessoal da PGBR para mostrar como o Postgres está se comportando nesse cenário de cloud, NoSQL e essas outras modas que estão em voga. E também mostrar para o pessoal de Postgres como é que está os outros bancos de dados que estão passando e vão, de alguma forma, ser concorrente ou estar junto. Acho que a gente pode começar com os slides. Muito bem. Bom, para o pessoal tradicional, principalmente o pessoal tradicional de banco de dados relacional, pode ser um pouco, essa palestra pode ser um pouco perigosa, causar algum tipo de ataque, aumentar a pressão, então eu peço um pouco de paciência do povo e veja até o fim, sem ter nenhum infarto, por favor. Banco de dados relacional, como Postgres, MySQL, entre outros, costuma ser, hoje, o pessoal fala, os desenvolvedores olham assim, pô, mas banco relacional, eu tenho que ficar fazendo select. Então, nos locais onde, digamos, que estão fazendo tecnologia de ponta, estão experimentando coisas novas, tem um pouco de resistência de falar, eu estou usando um banco relacional na minha aplicação. E aí, isso, tipo, um pouco de vergonha. Mas, até pouco tempo atrás, o SQL não era assim. Então, de 2, 4 anos atrás, o pessoal DBA, sysadmin, costumava reclamar bastante de que, pô, se sente super atarefado, se sente com o carregador de pianos da empresa, porque era o guardião dos dados, era o guardião das informações, das regras de negócio da empresa. E praticamente esses profissionais se comportam como super-heróis. Se sente o super-homem da instituição. Nada e nem ninguém tem autoridade maior do que falar de dados do que eles especificamente. Só que estamos falando de 30 anos dessas tecnologias. Unix, SQL. E será que isso ainda é considerado tão importante, pode considerar tão Superman assim? Na verdade, sim e não. É o que a gente vai ver agora. Parte do conceito, ou da questão, é porque essa síndrome de Superman, ou a síndrome de ser o maior usuário, ou o grande guardião dos dados, é porque o Postgres, ou os bancos SQL, são considerados bala de prata nos últimos anos, principalmente nos últimos 20 anos. Toda aplicação, em qualquer tipo de situação, você vai falar assim, não, vamos usar um banco de dados SQL, seja ele qual for. E aí, além disso também, porque o mapeamento ORM, por bem e por mal, facilitou muito a vida das pessoas que desenvolvem. Isso ajudou a massificação do banco de dados relacional, a questão de transação, chave composta, chave estrangeira, o ACID. O banco de dados SQL também tem uma fácil representação, né, em diagrama entidade relacional e padronização. Então, de forma relativamente
não tão complexa, você consegue usar uma estrutura da linguagem SQL para N bancos diferentes sem grandes modificações. Essa HD é porque o Big Data, em 1980, era aproximadamente acima dos 6 megas. Essa é uma HD Seagate, a primeira HD de desktop do mundo, e ela tinha em torno de 5 megas, 5.6. Meu problema atual com Big Data é mais ou menos esse, 210 terabytes por mês. E aí, se você pensar nisso, num ano, vou chegar perto de 2,5 petas bytes de dado novo por ano. E a maior parte desse tipo de dado não é dado estruturado, é dado basicamente áudio das rádios, imagens da área de fotografias, vídeos das emissoras de TV e os próprios dados da internet, que não vêm estruturados. Ou a gente também não publica de forma muito estruturada. Mas vamos voltar aqui um pouquinho, que a gente está falando de escalabilidade, Big Data, falar um pouquinho de cloud. Cloud talvez a grande culpada de todas as novas tecnologias que estão aí, basicamente, principalmente o NoSQL. Uma das grandes questões do Big Data é você ter um grande volume de dados e não conseguir muito maior do que a sua estrutura existente. E na cloud, que veio facilitar um pouco a nossa vida, ou dificultar, o que ela é hoje? A nuvem hoje computacional, o que ela é? Basicamente são servidores, computadores, tablets, fones, dispositivos móveis conectados na internet, que falam na infraestrutura que quase todo mundo conhece. Né? Então, servidores, identidade, banco de dados, rede, comunicação em chat, publicação, enfim. Todo mundo, de alguma forma, fala com a nuvem, ou usa a nuvem. Só que a nuvem ela é grande. E ela está caminhando, algumas pessoas têm medo, eu não sei se no vídeo, no streamer vai ficar bem legal, mas aí tem o HAL, do 2008 no espaço, Skynet e um robozinho Transformers. Hoje tem tanto dispositivo conectado e se comunicando, que algumas pessoas ainda têm medo das máquinas. E têm medo que elas vão controlar praticamente todo o planeta. De certa forma, sim, talvez não exagerado. E as máquinas dominando a rede, ou sendo autônomas na rede, é o que o pessoal chama de internet das coisas, que é muito mais do que aqueles dispositivos, dos dispositivos tradicionais. Significa que você vai, tipo, o marca-passo vai transmitir dado para a internet, tua geladeira, teu gato, tua TV, bicicleta, carro, telefone, entrega, quase tudo vai estar na internet, sem grandes dificuldades de comunicação, de uma forma simples de comunicação, com protocolos bem simplificados de troca de informação. Isso, de certa forma, já acontece, mas não numa escala tão fácil como os visionários do futuro propagandeiam. E a internet das coisas, elas têm as suas próprias tecnologias. As tecnologias que vão fazer com que elas ganhem muita adesão e muita dispositivos vão se falar. Então, alguns tipos: geotagging, GPS, RFID, NFC, machine to machine, OGC e o grande provável cara que vai fazer tudo isso se falar de forma automática, que é o IPv6. Todas essas tecnologias existem e ainda estão em fase de implementação, tirando o GPS, que já é super difundido, super usado, mas todas elas, de alguma forma, vão gerar dados
que não necessariamente você consegue gerenciar ou você planejou uma estruturação para eles. Eles já vão estar disponíveis e você vai ter que usar de algum jeito, de alguma forma. Existe uma conta aproximada que são conectados no mundo 8 bilhões de coisas. 8 bilhões de coisas estão interconectadas pela internet, ou com a internet. Dessas, você mais ou menos já produz em torno de 11 gigabytes por mês de dados, entre consumo e produção. Em 2011, nós somos aproximadamente 2 bilhões de internautas. Isso representando uma massa de tráfego, produção e consumo, que é esse número gigante que eu não consigo dizer. Mas esse número vai representar aproximadamente 2 bilhões de terabytes por ano, ou 2 zettabytes. E a maior parte desse tráfego não é tráfego texto, não é tráfego HTML puro e simples. É geralmente áudio, ou imagem ou vídeo. Tanto que, de caso conhecido, nos Estados Unidos o maior tráfego é de uma empresa que disponibiliza vídeo na internet, que é o Netflix. Além desses de áudio, vídeo e imagem, outras coisas que que são dados que a gente pode chamar de não estruturados no sentido relacional, ou de vocês representar no mundo relacional, mas eles vão ou já interferem na sua vida. Então, registro de atividade, seja no histórico de pesquisa, ou histórico de acesso a um site, numa compra, etc. RFID, redes sociais, textos e documentos no modo geral, formas de indexação de pesquisa para facilitar a sua vida, dados científicos, comércio eletrônico, tudo isso são dados que estão disponíveis, que têm relação com você, e que não necessariamente eles são representados no modelo tradicional, relacional, SQL. E esses dados todos geram o famoso Big Data. Big Data nada mais é que um montão de dados, mas realmente um montão de dados. Ele gera um grande problema, que é toda a estrutura que você imaginou para suportar uma aplicação, um ambiente, um negócio, ele tem grande chance de furar, porque é muita informação que você não previu que vai ter que gerenciar. E armazenar é caro. Armazenar, principalmente no modo tradicional, com estrutura relacional, banco de dados relacional, ela geralmente é cara. Máquinas, tem que pensar em máquinas grandes, particionamento horizontal é mais trabalhoso, etc, etc, etc. Como somos 2 bilhões de internautas, então se você tiver 10% desse tráfego, você está com sérios problemas com a sua infraestrutura. Feliz por um negócio que tem muita gente acessando, mas a tua infra com certeza vai gritar e você vai precisar de investimentos muito pesados. Então a gente pode afirmar mais ou menos que Big Data são bases de dados de grande volume e processamento analítico executado rapidamente, sendo muitas vezes dados não estruturados. Vocês viram, Big Data, Cloud, Internet das Coisas, tudo isso são buzzwords. Buzzwords são palavras de momento, que faz parte da moda, que tecnologias que hoje estão na moda, que fazem muito sucesso, que todo mundo quer usar, que todo mundo quer testar, que todo mundo quer estar na moda, óbvio. E buzzword também é considerado sexy. Então tem muita gente que vai pelo apelo da moda, de ser mais sexy do que os outros, e etc. No SQL, talvez seja hoje, junto com o Big Data, a palavra, a tecnologia mais buzzword que existe. Talvez uma grande diferença das outras é que ela tem implementações reais, e se vocês de manhã viram a palestra do Rodrigo comentando sobre Cassandra e Mongo. Isso é uma brincadeira, então
provavelmente para o pessoal de Postgres que vai dizer, o MySQL é o primeiro banco de dados NoSQL do mundo a fazer sucesso. Bom, são abordagens diferentes entre Postgres e MySQL. Cada um tem seu mérito, mas podemos, de certa forma, dizer que a estrutura tradicional do MySQL, com MySQL, etc., seria uma estrutura de banco de dados NoSQL, não pensada no relacional, apenas só com suporte à linguagem de manipulação SQL. Claro que é um framework, não é para uma briga dessa não leva a nada, mas é apenas a título de dar uma relaxada, é muita informação, dados. Então vamos passar por mais informações, vamos lá. Bom, NoSQL é baseado num princípio que é chamado de base, ao contrário da ideia do ACID. ACID é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Os bancos de dados em cima de base quer dizer basicamente disponível, estado leve e eventualmente consistente, que é uma estrutura um pouco diferente do que o banco de dados relacional usa ou pratica, mas talvez em determinadas situações é mais eficiente. E isso representa o quê? No teorema de CAP, basicamente o NoSQL abre mão da ideia de consistência. Porém ele é bem disponível, tem alta disponibilidade, então há um nível de disponibilidade relativamente alto através de estruturas de replicação, particionamento, etc. E ele é muito mais fácil de particionar do que o banco de dados SQL. E na contrapartida, no teorema, o SQL é muito consistente, é disponível, só que o particionamento e tolerância você, digamos que abre mão da ideia ou do princípio. No começo da onda, e muita gente fala que NoSQL, fala assim, NoSQL, não, quer dizer que nós não gostamos de SQL, nós temos que banir SQL, SQL não serve para mais nada. Não, NoSQL basicamente quer dizer não somente SQL, não apenas SQL. A ideia do eventualmente consistente lembra muito uma analogia que até pouco tempo atrás na física era considerada verdadeira, agora eu não tenho mais certeza, é que você não sabe dizer exatamente onde está um elétron num átomo. Você mais ou menos diz que está em tal região, num determinado período de tempo. Então você pode dizer que a posição dele, de um elétron num átomo, é eventualmente consistente. Mas é uma analogia grosseira só para representar a diferenciação de uma estrutura SQL para uma NoSQL. E temos alguns tipos que são mais famosos, que alguns vocês viram hoje de manhã, que é o chave-valor, o grafo orientado a documentos, e eu tenho um bug no slide, ficou documentos, orientado à coluna. Isso é uma matriz, não sei se está muito visível para vocês. Essa matriz, ela é do grupo 451, então ali ela diz onde está todo mundo, todos os bancos de dados mais famosos nesse universo de banco de dados, no universo de banco de dados, com as devidas representações. Tipo, estão enxergando aí os NoSQL, com chave-valor, Big Table, grafo, documento, NewSQL, tem os bancos analíticos, tem os bancos relacionais e tal. Só um mapinha para mostrar onde está os bancos de dados. Então, os bancos de dados relacionais estão à direita de vocês, na parte superior. O NewSQL, que eu vou falar rapidamente mais para frente, está à direita no canto inferior. E no canto à esquerda são os bancos de dados não relacionais. Os mais famosos NoSQL estão aqui mais para a esquerda, do meio para baixo. Chave-valor tem, digamos,
tem muitos, mas vamos só citar os mais conhecidos. Tokyo Cabinet, que é feito em C pelo pessoal do Japão. Redis também, que é C. C e C++. Também que é bancado, patrocinado pelo pessoal do VMware, fica em memória. Projeto Valdemar, que é do pessoal do LinkedIn. E Mainbase, que também é chave-valor, é bancado pela Couchbase, que fez o CouchDB. Desses, todos são C. O Mainbase tem um pedaço... o Valdemar é em Java, e o Mainbase tem um pedaço C e Erlang. Um exemplo de como é que é uma tabela chave-valor, como é que é armazenado uma representação de chave-valor, basicamente é um array, uma matriz associativa, um vetor. Mas isso é muito novo? Não. Todas essas tecnologias que eu citei, os tipos de banco de dados, elas já existem muito antes do que a gente conhece no SQL, provavelmente do mesmo tempo do banco de dados relacional ou dos algoritmos relacionais. Isso é uma representação em Python de como é que se faz uma matriz associativa. E aí, no caso, ali está falando lá embaixo, no finalzinho, que a chave é ovo, bacon, salada, etc. É só apenas de ilustração. Isso está na documentação de Python, é bem fácil de fazer. E isso também já poderia considerar que é um banco de dados chave-valor na memória. Grafo, que é um dos tipos, provavelmente junto com o Big Data orientado à coluna, Big Table. Provavelmente o grafo é um dos mais interessantes, com uma abordagem diferente. Tem os dois mais famosos, o Neo4j e HyperGraphDB. Os dois são em Java. Podemos dizer, de uma forma talvez não muito boa, é que os bancos de dados do tipo grafo eles são orientados a objeto, porém, digamos que seja uma pequena evolução deles. Esse monte de risco eu com todos os meus relacionamentos que foi captados pelo LinkedIn. Então, digamos que isso é parte do meu grafo, dos meus relacionamentos entre pai, filho e horizontais. Outra representação que vocês podem ver é Matrix. Todos os entes que estão relacionados ao Sr. Thomas Anderson, protagonista do filme. Então estão vendo aí que a Trinity tem relação, que tem relação com o Morfeu, que tem relação com o Cypher, o Cypher tem relação com o agente Smith, que ele tem relação com o arquiteto. Isso é uma outra forma, basicamente como é a representação do Neo4j no grafo, né? Então tu tem os índices baseados no tipo de índices que você tem, de pai para filho, ou na vertical, ou na horizontal. E N índices, né, os vermelhos ali representam tipos de possibilidades de índices diferentes, e como você faria a pesquisa para recuperar os relacionamento entre os entes ou entre os objetos. Orientado ao documento, talvez seja também um dos primeiros pioneiros dos bancos de dados conhecidos como NoSQL. Tem o CouchDB, que é feito basicamente em Erlang, e o MongoDB, que também já foi apresentado agora de manhã. Passando bem rápido, como é que isso é trabalhado como JSON, uma estrutura relativamente simples e fácil de entender e ver. Isso aqui eu vou passar rápido, porque já falaram de manhã. Orientado à coluna também, tem dois grandes projetos, ou talvez os mais famosos, que é o Hadoop e o Cassandra. Também eu vou passar bem rápido, porque o Rodrigo já falou de manhã, mas
provavelmente ele seja os orientado à coluna, o Big Data, MapReduce, seja a estrutura que causou todo esse reboliço de Big Data e no SQL. Vamos passar. Então, New SQL. Isso é uma novidade. Principalmente porque, no caso específico do VaultDB, foi criado pelo cara que criou o Postgres, que é o Stronenberg, que eu sempre erro o nome. O que é o New SQL? São os bancos de dados com a mesma estrutura relativamente parecida com o banco de dados SQL, só que na maioria dos casos eles usam a memória. Esse pessoal, ou na verdade o pessoal do modo geral, hoje chama eles dizem que os servidores, os storage estão num volume tão grande, e a um preço relativamente baixo, que permite, inclusive, rodar bancos inteiros na memória. No caso de NoSQL, no caso do VaultDB especificamente, ele roda na memória, tem estrutura ACID que funciona bem, particionamento horizontal nele funciona bem, suporta a chave estrangeira, chave composta, etc. Porém, tem uma questão que você não usaria ele, vou usar agora como banco de dados padrão, etc. É que se você precisar de chave estrangeira, você tem que pegar as tabelas que estão fazendo esse relacionamento e deixar na mesma máquina física. Ou seja, então, você teria 3 máquinas, supondo, uma máquina com uma tabela, com a outra máquina com a outra tabela e uma outra com as outras. Essa primeira e essa segunda, para elas terem relacionamento de chave estrangeira, você teria que replicar a tabela que está no primeiro nó para o segundo nó. E aí, no segundo nó, com as 2 tabelas, fazer o relacionamento. Que talvez não seja uma grande vantagem. Mas esse banco de dados é usado muito para estruturas que precisam de performance relativamente alta e rápida. Então, é muito usado em telecom, usado em banco, para liberar as transações e depois consolidar num banco de dados relacional tradicional. Bom, mas no SQL quer dizer que seja mais a nova bala de prata? Não, porque o próprio nome já fala que não somente o banco de dados SQL. Então, o que de uma pessoa tradicional pode falar de uma pessoa tradicional de banco de dados SQL ou um sysadmin que está acostumado a fazer administração de banco de dados? Ele fazer uma comparação de certa forma grosseira, ele identifica. Bom, a visualização ou o gerenciamento dos dados, do comportamento do banco de dados é mais pobre, entre aspas. Você tem que, ao identificar um problema, você tem um pouco mais pelejar para identificar e fazer uma visualização. Não tem um Enterprise Manager, um PGAdmin, que você consegue ver tudo, ver as transações que estão acontecendo, quem está fazendo deadlock, etc. Porém, eu acredito que eles o pessoal que desenvolve os bancos no SQL devem resolver isso rapidamente. Bom, maior facilidade de replicação, particionamento, balanceamento de carga, isso é muito simples. Os desenvolvedores ou os arquitetos que estão fazendo teste fazem isso rapidamente, sem precisar de uma equipe grande de administrador de sistemas ou DBAs para fazer esses testes. Digamos que ele é mais entendível para as equipes de desenvolvimento, que não tem que ficar, eu estou trabalhando só orientado a objeto, agora eu vou fazer vou ter que me preocupar em escrever SQL de forma otimizada, pensando nos recursos do banco, com padronização, etc. E o NoSQL também não tem uma padronização de linguagem de banco de dados. Tem iniciativas de tentar fazer uma padronização, entre aspas, de como faz as consultas de manipulação, recuperação ou inserção de informação num banco de dados no SQL, mas hoje por hoje
não tem uma padronização, nem pelos tipos. Então, você pega lá o chave-valor, que é o famoso value queue, tem uma padronização? Não. Orientado documento, tem uma padronização? Não. MapReduce? Não. Cada um tem uma abordagem diferente, tem uma forma de relacionar com as APIs das linguagens e dos frameworks de forma diferente, apesar de certa forma, com JSON ou com outro tipo de exportação se padronizar, mas não é igual ao SQL. E tudo isso, principalmente com, digamos, com a palavra é feia, mas transformar os equipamentos virarem commodity ou barateamento dos recursos computacionais, tem feito que é tudo como serviço, ou as a service. Então você tem infraestrutura como serviço, que é o caso famoso da Amazon, plataforma como serviço, Google Apps, Azure, Oracle Cloud, Public Cloud, IBM Smart Cloud, etc. Software como serviço, que é o seu Gmail, Salesforce, etc, etc, etc. Bom, essas coisas estão representadas nessa pilha, e o banco de dados também está inserido nessa ideia de como serviço, ou as a service. Então, mas a gente pensaria, ele estaria como infraestrutura? Não necessariamente. Porque infraestrutura como serviço, você administra os servidores. Então, assim, quero subir uma aplicação nova, então vou lá na nuvem, subo 50 máquinas para essa aplicação, eu que gerencio, eu que subo o serviço, eu que configuro as máquinas, eu que subo o banco de dados. Porém o banco como serviço ele vai estar numa pilha acima, disponível junto com o framework Java, Python, PHP, Ruby, etc. E você não precisa administrar. A empresa que está vendendo a solução, ela que faz o tuning, ela que gerencia, ela que faz a alta disponibilidade, o crescimento, etc. E no topo da pilha, o software como serviço, ou ali no caso representado como software application. Bom, de certa forma, vocês viram que são mitos. Então, o mito que o banco de dados é uma vergonha, o banco de dados relacional é uma vergonha, ou o banco de dados o relacional não escala, é ruim, etc. Também é mito que a nuvem é infinita, é possível fazer tudo. Que ela está sempre disponível, que a latência dela é zero, que não é verdade, depende de onde você está no mundo. Principalmente quando você está usando as nuvens fora do país, a latência é alta. A banda é infinita, que não é verdade. A banda, todo mundo paga um preço alto pela banda, mesmo lá fora a banda não é infinita. A rede é segura, é confiável. Não é. Tem N precauções, você não vai deixar tudo aberto com autenticação, passando em texto plano, essas coisas. A topologia nunca muda. Na verdade, ela sempre muda, porque sempre aparece uma coisa nova que você tem que alterar a tua aplicação, o teu banco, a tua infraestrutura. Um único administrador com a nuvem. Você tem N administradores, porque você depende de outras soluções para a tua aplicação funcionar. Então, isso significa que tem coisas que você não consegue controlar. Por exemplo, você está acessando uma API de um mapa público e por alguma razão lá cair, você não consegue ir lá falar com o administrador, olha, caiu e tal. O custo de transporte é zero para você sair da tua estrutura atual e ir para a nuvem e ela escalar. Você não paga nada, não é verdade. E a rede é homogênea, que não é verdade. A rede é mais heterogênea do que a nuvem, é impossível. Bom, e no banco de dados tradicional, relacional, SQL, isso quer dizer, quais são as lendas? Não escalável. Bem, quem está lembrado dos testes de TPC, vai ver que tem vários testes de banco de dados, com N banco de dados, e lá com um número de máquinas relativamente
grande nos testes de maior resultado no TPC. É escalável. Dá mais trabalho que o NoSQL, porque você não está abrindo mão de N coisas. Você está querendo subir o banco, então tu vai ter mais trabalho. Mas funciona. Em memória. Não, NoSQL roda várias coisas em memória, eu quero rodar um banco de dados relacional na memória. Dá. Tem que fazer alguns contornos. Mas é viável. O banco de dados tem que ser extremamente normalizado. Não, depende. Tu pode abrir mão, tratar o dado de forma não estrutural num banco relacional, se for o extremo. Mas desnormalizar também não quer dizer, não significa um crime. E, como eu disse ali na frente, ou agora há pouco, esse negócio da infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço, o banco, Postgres, Mongo, entre outros, eles também estão na nuvem como serviço. E isso é chamado de Database as a Service, banco de dados como serviço. Algumas empresas já têm esse tipo de suporte, ou têm, digamos, o template preparado para suportar um banco de dados na nuvem, no caso o Postgres, a própria Amazon tem template para isso, Rackspace, o Heroku, ScaleR, vFabric da VMware. Todos eles você consegue colocar o Postgres na nuvem. E empresas famosas com casos muito grandes de dados, digamos, podemos considerar Big Data com Postgres na nuvem. Aqui um pouco à parte, mas não ainda assim relevante, é que os Postgres, ele tem na última versão, na penúltima, ele fez a implementação do SQL-MED, que é permitir que o banco conecte em N outros bancos de dados diferentes. E essa implementação é chamada Foreign Data Wrapper. Ela permite você conectar num Oracle, num CouchDB, num Redis, ou num LDAP, num SSV, até mesmo num Twitter. Então, você pode misturar o Postgres, voltando, sendo, digamos, a base master, ou a base de consolidação, pegando informação do N outro banco de dados para entregar para a aplicação que ele está solicitando. Então, pode permitir, inclusive, você conectar em muitas bases diferentes. No caso, fazer coisas esquisitas, tipo integrar o Postgres, Oracle, Twitter, mais Redis, mais Couch, mais LDAP, mais... enfim. A possibilidade é muito variada e muito fácil de fazer essas extensões e botar no Postgres para funcionar. Atualmente, dos bancos de dados no SQL, o que tem disponível é o Redis e o CouchDB. CouchDB eu tive muita dificuldade de fazê-lo funcionar com Postgres, e o Redis, a API funciona maravilhosamente bem. O pessoal já comentou anteriormente, mas só para passar rápido, um dos grandes casos do Postgres na nuvem, com Big Data, o pessoal do Skype usando PLProxy e pgBouncer. PLProxy basicamente faz um hash da informação e disponibiliza em N máquinas conforme a configuração que você determina. É uma solução muito bacana e elegante de fazer, só que tem suas particularidades. A sintaxe SQL é tranquilo, porém ela não é transparente. Então você tem que fazer uma pequena modificação na sua aplicação para poder falar com o PLProxy direitinho e ter os dados divididos de forma bacana. Tem um produto baseado no Postgres, que é da Enterprise DB, chamado Postgres Cloud Server. A Enterprise DB é a empresa que mais investe no Postgres, que paga desenvolvedores para cuidar do código principal, para colocar funcionalidades novas, para fazer um gerenciador do banco
bom e fácil de usar. O Postgres Cloud Servers ele tem proxy, failover automático, load balance, stream replication. Basicamente ele funciona com uma automação muito grande em cima do PL proxy do stream replication. Então ele identifica novos nós, ele faz failover automático, lançamento de carga relativamente simples, com uma interface muito simples, web de gerenciar, é muito legal. Isso também está disponível, se quiser testar, está como beta lá na Amazon. Recomendo para quem quiser testar, vai se surpreender com o nível de otimização e facilidade. É possível fazer isso manualmente, você tem mais trabalho de fazer essa estrutura, mas funciona. Alguém comentou sobre o Postgres XC. Eu confesso que é um projeto mais legal que eu vi do Postgres de clusterização e escalabilidade. É o que eu tenho mais esperança de ver entrar em produção. Tem muita coisa boa. Bom, basicamente ele faz alta disponibilidade, balanceamento de carga. Agora, antes de eu sair para o almoço, tinha uma palestra comentando sobre ele, então eu não vou falar muito. Mas o interessante dele é que nos testes do pessoal da NTT, da Telecom japonesa, junto com a Enterprise DB, é que a diferença de performance de um Postgres em uma máquina é de 1 para 6. Então é 6 vezes mais rápido. E a linha de crescimento da performance do Postgres é muito próximo de uma linha reta. Então é um projeto muito interessante. Infelizmente ainda não está disponível, não é recomendável colocar como em produção. É um projeto considerado em alpha, em desenvolvimento, mas é muito interessante, é bem recomendável testar ou deixar no teu to-do para avaliar para frente. Bom, também já foi comentado, mas só para passar aqui um pouquinho, tem um projeto da Universidade de Yale, que é o Hadoop DB. Ele basicamente é o Hadoop com um back-end Postgres ou MySQL. É um projeto interessante, também já é estável, é possível testar, brincar, manipular, funciona. Tem casos lá fora do uso dele, é bem bacana. Vamos passar, que da outra vez eu cometi um erro num evento de NoSQL, eu não falei do PG Memcache. Hoje com a gente com o problema do multiplicidade de usuários ou a concorrência de usuários na internet ou de usuários de modo geral, você precisa ter cache na frente para suportar transação, balanceamento, ou para fazer cache de página HTTP, de objeto, ou mesmo de banco de dados, dos dados que estão no banco. No caso aqui, especificamente, tem o PG Memcached, que faz isso baseado no serviço do Memcache. É um driver, funciona bem, é bem bacana. Isso eu não testei, não posso falar muito, mas lá no Contrib, se você quiser usar a chave-valor de forma mais natural, digamos, no Postgres, você pode usar lá o HBase que faz isso. Não cheguei a testar, não olhei direito, posso estar cometendo um gafe, mas vale como lembrança. Agora, se teu problema é I/O, como é o problema de I/O é você gravar no disco ou no storage, ou ler no storage de uma forma muito rápida. Que você quer fazer como no SQL, só que você não quer ter garantia nenhuma, é só usar o unlog tables. Então tu vai lá cria o banco de dados, ou criar a tabela, diz que ela não tem log transacional, que você vai usar ali rapidamente, uma consolidação, fazer um BI, uma coisa muito rápida. Tu cria sem ela e depois vai lá e destrói. O Matheus, se eu não me engano, mostrou uns testes. A diferença de performance foi
eu achava que estava ali na casa de 4 vezes mais, mas no teste dele aí, que mostrou agora há pouco, numa das palestras anteriores, a diferença foi muito maior do que eu imaginava. Então, se precisar fazer algo e não quer fugir do Postgres, algo muito rápido, como estágio intermediário, pode usar um log tables, que entrou agora na 9.1. Isso é um bug, mas é uma brincadeira, não era pensar, a imagem está aí, mas quem não conhece é o Leandro Dutra, ele é um dos grandes estudiosos de banco de dados relacional. Eu peguei um avião com ele recentemente para ir na PGBR, na Conferência Postgres Brasil, e a gente ficou discutindo sobre banco de dados relacional, não relacional, e a discussão foi, ele como grande defensor, falou assim, mas tudo isso já existe, tudo isso não precisa mais. NoSQL não representa nada, o empobrecimento, de certa forma, do conhecimento na área de tecnologia da informação. Sim e não. A grande questão, talvez, principalmente para quem está liderando a equipe de projeto, ou está desenvolvendo uma nova solução, ou é gerente de uma aplicação em produção, e está com um problema de I/O, tem que, de certa forma, abrir mão da ideia de só ter uma estratégia para resolver um problema de performance, de concorrência ou de escalabilidade. Com a concorrência, digamos, entre N empresas, de parceiros, do seu vizinho, do programador do lado, colega de trabalho, a gente tem que ter abordagens diferentes para resolver um problema de uma forma mais rápida. Senão, alguém vai resolver primeiro que você e vai estar sempre na frente do que você. E aí, talvez a ideia não é questão só de abrir mão, mas enxergar diferente. Enxergar ou ter soluções, abordagens diferentes para resolver problemas de uma forma não tradicional. Isso faz com que o Big Data, o NoSQL, as estruturas SQL, Unix, Linux, esse mundão de tecnologias livres e proprietárias faz com que sistemas sejam mais complexos, estejam interconectados e seja mais difícil de controlar, mais difícil de gerenciar. Então tem que ter abordagens diferentes daquelas conhecidas, tradicionais, usando ORM, CRUD, né, que é Create, Remove, Delete, ou o CRUD tradicional, ORM, temos que fazer coisas diferentes. Então, se vocês têm a oportunidade de trabalhar com um projeto novo, e ele vai ter crescimento que vocês não conseguem imaginar, porque tem um fator internet, ou um fator social, que não controlável, é um dado não controlável. Então pense desde o início que o sistema ele já vai ser escalável, vai ter que pensar ele crescer de forma não infinita, mas por um volume grande de transações, dados ou usuários. Se você já tem isso funcionando, já tem um sistema funcionando, ele não está preparado para isso, como fazer um esforço pequeno ou um esforço menor que os sistemas atuais eles sejam modificados para ter escalabilidade. Isso faz com que tenham soluções híbridas, ou soluções que estejam a integração de sistemas de cache grande, porque hoje é fácil, até relativamente simples, comprar um servidor ou alugar um servidor com muita memória. No meu trabalho tem uma máquina lá com algumas máquinas 128, e eu tenho colegas meus que têm máquinas com 256 GB de memória. Então você tem máquinas de cache muito grande, ou integração com NoSQL, SQL, virtualização. Provavelmente no evento anterior vocês teve essa discussão, mas só para passar rápido. A infraestrutura como serviço já é, digamos, águas passadas, ou já é um mercado consolidado. Então, você tem os grandes players do mercado, como a Amazon, Hackspace,
que você consegue alugar servidores a um custo muito simples, mas qual é o grande problema deles? Primeiro que eles estão geograficamente longe, então a latência de comunicação deles com o país, com o Brasil especificamente, é relativamente alta. O I/O, a consolidação do dado num sistema de arquivos ou numa estrutura de armazenamento lá, ela ainda é ruim. Ninguém arrumou um jeito muito bom de resolver isso. Então, das infraestruturas como serviço, ou mesmo a plataforma como serviço, armazenar ou ter muito escrita no sistema de arquivos, ela ainda é muito danosa. Então, mas tem muita gente lá fora que trabalha com a virtualização, digamos, os servidores de aplicação virtualizados, e a consolidação eles deixam em servidores físicos, em storages físicos, né, sem estruturas de virtualização. É ali o acesso direto na máquina, ou é alugado ou num data center próprio, ou num data center de terceiro, mas a máquina é física. Então tudo isso vai estar, de certa forma, integrado, e vai ser parte do cotidiano das pessoas. Em muitas empresas lá fora, isso já é cotidiano. Você já tem tudo isso sendo usado no negócio deles. O hardware como commodity é um outro buzzword, mas também como outro buzzword tem scale-out para servidor e armazenamento. Tem soluções diferentes, novas abordagens chegando para servidores físicos, né? Então significa fazer escalabilidade de servidor na horizontal, colocar 100, 200, 300, 400 máquinas a um preço relativamente baixo. Então, já desenvolver pensando nesse tipo de estrutura vale a pena pensar, já tentar fazer, em vez de pensar naquela estrutura tradicional, um servidor de aplicação, um servidor de banco, de apresentação, etc. O armazenamento também. O pessoal de storage tem soluções diferentes daquelas tradicionais, grandes, conhecidas, das empresas aí que tem muito I/O com estruturas SAN. Esse pessoal novo que usa scale-out ou escalabilidade horizontal, eles trabalham com estruturas NAS, mas com uma performance muito próxima ou superior das estruturas SAN. Nós fizemos um teste há um mês atrás de um storage NAS diferente dos conhecidos hoje no Brasil. Comparamos com um storage nosso SAN, que é muito bom, com grande performance. Fizemos um comparativo e, por acaso, o NAS bateu o SAN. E, para nossa surpresa. E essa storage NAS é diferente porque ele tem pequenas partes que você vai acrescentando de memória, disco, processamento, que vai permitindo escalar de forma parecida como se fosse um servidor, basicamente, uma virtualização. Então, só fica aí de lembrete para vocês ficarem espertos com isso. Essa abordagem nova significa que problemas de performance, arquitetura ou escalabilidade terão uma complexidade maior para resolver. Bom, como essas duas coisas todas, de certa forma, vão estar integradas, essa ideia de um banco de dados padronizado, um servidor de arquivo, ou um sistema operacional padronizado, um servidor de aplicação padronizado, essa abordagem, conhecida por todos nós, ela um pouco cai em desuso. Se você tem equipes híbridas, ou equipes de disciplinas diferentes, você vai ver que vai ter N servidores de aplicação diferentes, bancos de dados diferentes, sistemas operacionais diferentes, que vão chegar em N, ou vão ter suas aplicabilidades ou funcionarão bem para aquelas tarefas, que você vai ter que, de alguma forma, integrar todos eles. Antigamente, eu particularmente, lá, questão de um ano atrás, eu era a favor de padronizar os produtos.
hoje eu prefiro padronizar os processos e deixar que as equipes tenham criatividade para elas adotarem os produtos e as soluções de forma independente. Tá. Me deram um lembrete aqui que eu tenho que ir acabando também. Então, as equipes têm que ter mais liberdade de fazer coisas diferentes e fazer as integrações. Isso significa que será o fim do DBA, desenvolvedores, sysadmins? De certa forma, sim, porque o tipo do problema define a arquitetura de dados e esse tipo de problema, essa tipo de abordagem nova, pensando em Big Data, ela requer um profissional multidisciplinar que saiba mexer com dados, manipulação de dados, que tenha caguete de desenvolvimento, sabe linguagem de programação e conheça de arquitetura computacional, de rede, de servidor, etc. Isso faz com que você tenha essa integração com plataforma como serviço, infraestrutura, software como serviço, rede, sistemas operacionais, algoritmos, significando tudo uma integração. Significa ter praticamente uma equipe de super-heróis. Então, os bancos de dados no SQL, as primeiras equipes que eu tenho observado, quem a mexer com eles, são pessoal de desenvolvimento. E é um pessoal que já está preocupado com performance, com escalabilidade. Se não estiver pensando assim, pode cometer erros. Existem casos, que eu não posso dizer o nome das empresas, mas que elas adotaram banco de dados no SQL para resolver um problema, só que elas tiveram que voltar atrás, porque o erro não foi escolher o NoSQL, mas o tipo de NoSQL ou o tipo de estrutura de dados. Inclusive, empresas bem grandes no país cometeram esse erro e agora estão com inconsistências. Big Data precisa de big profissionais, ou profissionais bem qualificados. Senão, os erros que antes eram relativamente simples de acontecer, eles vão acontecer numa magnitude maior, com um problema maior para gerenciar ou resolver, inclusive prejudicando um negócio, ou falir uma empresa, cair um ministro, essas coisas. Bem, só vou encerrando. Provavelmente eu estou na LinuxCon para falar sobre problemas de performance e desempenho com uma abordagem não normal, de uma abordagem diferente. Eu vou deixar meus contatos aí agora para vocês e terminar dizendo que um dos maiores projetos que está em voga, que não foi citado, mas que para mim é importante, é que eu estou em treinamento para ser pai. Então talvez eu não esteja na LinuxCon, mas é isso. Acho que agora é com o Rio, certo? Grande Fernando, está em treinamento para trabalhar replicado agora. A gente deve ter cerca de 140 pessoas assistindo online. Quem tiver perguntas, não tiver presencial, agora pode mandar pergunta para o cisle@serp.gov.br. Mais uma vez, a gente vai estar redirecionando todas as perguntas para os palestrantes, dúvida, dica, quer entrar em contato com alguém, pode mandar um e-mail que a gente está repassando para o pessoal. Eu agradeço a palestra, foi muito interessante. A gente conseguiu durante o dia ter uma audiência mais ou menos de 150 pessoas, chegou a um pico de 230 mais ou menos, na palestra do HJORD. E aí conseguimos, eu acho, que chegar no nosso objetivo. Eu só tenho que agradecer. Eu assisti do HJORD, a segunda foi fantástica. Então eu vou fechar por aqui. Um abraço a todos aí. Vamos, até a próxima aí.
Acho que em dezembro a gente não deve estar fazendo um seminário tecnológico, porque final do ano a gente preferiu dar uma pulada, né? O mês passado foi de nuvem, esse mês de banco de dados, aí em dezembro a gente vai dar uma reformulada para ver se em janeiro a gente volta com mais um seminário. Aí vamos escolher um tema, uma palavra-chave, assim, já falaram de ubiquidade, data house, já falaram vários temas assim, tem que descobrir qual e aí caçar palestrante, ideias interessantes assim para ver se faz mais um seminário em janeiro. Bom, encerrando o evento, agradecemos a participação de todos e boa tarde.